Essa é a frase mais dolorosa da Bíblia e quase ninguém percebe. Na cruz, as últimas palavras de Jesus foram Eli, Eli, lama sabachthani. Ele citou o início de um salmo, que é o Salmo 22. É um salmo davídico que começa assim: meu Deus, por que me abandonaste? E em aramaico é exatamente a mesma frase de Jesus. Nesse salmo, Davi praticamente fala sobre toda a crucificação, mas ainda não existia crucificação. Mas eu sou verme e não homem. Aqui, verme é uma palavra que é tolaat. Não sei falar direito, mas isso significa um verme específico. Um verme que é o verme escarlate. Esse verme, ele se fixa na madeira e ele solta uma tinta vermelha. Você percebe o quanto isso é poderoso? Não é por acaso. Eles lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor e que o Senhor o liberte. Assim fizeram os zombadores com Jesus. Lá na frente, Davi escreve: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Davi escreveu isso daqui cerca de 1000 anos antes de Jesus. Ainda não existia crucificação. Foram os persas que começaram um modelo de crucificação e os romanos instauraram como um modelo de castigo cerca de 200 anos antes de Jesus. Então ainda não existia crucificação. O que Davi estava descrevendo? Depois ele falou: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Isso é uma coisa que nunca aconteceu com Davi, mas ele estava descrevendo através do Espírito. No final do Salmo, ele fala assim: gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Você percebe como o Salmos 22 está intrinsecamente ligado com o momento da crucificação. E as últimas palavras de Jesus são Eli, Eli, lama sabachthani, que é o início de um salmo que descreve todo um sofrimento, mas ele termina com vitória. Ele termina dizendo que eu e você ouviríamos falar disso e proclamaríamos os feitos do Senhor. E eu te desafio agora a ler os Salmos 22 acompanhado de Mateus 27. E você vai ver o quanto é poderosa essa palavra e como a crucificação não foi aleatória. Foi para levar toda a ira de Deus sobre o único que conseguiria suportar esse castigo, que foi Jesus. Tudo que eu e você fizemos e a gente ainda nem tinha nascido já estava pago, já estávamos salvos por meio daquele que nos amou, daquele que carregou a ira de Deus. E a única coisa que nós precisamos fazer é crer no nome do Senhor Jesus, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, porque o dom da salvação é de graça. Jesus não cita à toa esse salmo, o início de um salmo que começa com lamento, mas termina com vitória.